Boa tarde, gente. Retomando aqui para a nossa teoria sobre ciclo trigonométrico, né? Então, a gente já falou um pouco sobre grau, que um ciclo tem 360 graus. A gente falou também da medida de radiano, que vai ser bastante utilizada e que ela vai ser sempre utilizada em função do número π. E a gente vai utilizar esse número bastante. Um radiano, né, a gente já viu que é aproximadamente 57,3 graus, a gente não vai usar muito essa medida. E a medida mais importante que a gente falou, que a gente vai utilizar para isso, é o 180 igual a π radiano. A gente pode até pensar aqui também, que é bastante utilizado, que o 360 graus, ele é o que em relação ao 180? Ele é o dobro de 180. Então, o dobro de π é 2π. Então, 360 vai ser 2π radiano. Qualquer uma das duas dá para ser utilizada na regra de 3, tá? Aí vai de opção de cada um. Vocês podem utilizar tanto o 180 quanto o 360. Agora, a gente vai... desculpa que saiu letra A em todos, mas era para sair A, B e C, ok? Então, vamos pensar aqui. Item A, item B e item C. No item A, 30 graus, no item B 120 graus e no item C 300 graus. A gente vai passar eles para radiano. Vamos lá para a folha do documento para poder a gente fazer essas contas. Então, a gente vai fazer uma conversão de grau para radiano. O item a gente tinha um ângulo lá de 30 graus. Ok? Então, vamos pensar o que a gente vai fazer. A gente já tinha visto que o 180 graus corresponde a π radiano. O 30 graus vai corresponder a quantos radianos? A gente vai botar x radiano, ok? E agora a gente vai fazer uma regra de 3, simples aqui. 180 vezes x é igual a 30π. No final a gente coloca o radiano, ok? X é igual a 30π sobre 180. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai cortar os zeros e dá para simplificar por 3 aqui. E o que a gente vai encontrar? 3 dividido por 3, 1. Não precisa colocar, então a gente só vai ficar o π em cima. E 18 dividido por 3, 6. π sobre 6 radiano. Então, o 30 é π sobre 6 radiano. A gente sempre vai usar essa medida do π. No início, quem nunca viu pode até estranhar um pouco, mas a gente vai se acostumar já já com essas medidas, ok? Então, letra B, que a gente viu lá, que era o ângulo de 120 graus. A gente vai fazer a mesma coisa. 180 está para π radiano, assim como 120 graus está para x. Fazemos a regra de 3 aqui. 180x é igual a 120π. X é igual a 120π sobre 180. Vamos cortar os zeros e vamos simplificar aqui. Dá para simplificar por 6. 12 dividido por 6 dá 2 e 18 dividido por 6 dá 3. Então, aqui vai dar 2π sobre 3 radiano. E o último exemplo, a letra C, é o de 300 graus. Para a gente fazer um pouco diferente, vamos usar agora o 360, que eu tinha comentado ali no slide. Ele é o dobro de 180. Então, se a gente for utilizar o 360 graus, a gente tem que usar 2π radiano. Aí vai da opção de cada um. E a gente quer o 300 graus. X radiano. Então, a gente vai fazer aqui 360x é igual a 300 vezes 2π. Agora, a gente vai passar o 360 dividindo. 300 vezes 2 vezes π sobre 360. Eu deixei o 2 para ficar mais fácil para simplificar, tá, galera? Mas vocês poderiam multiplicar o 300 vezes 2 também e daria 600, né? A gente vai cortar um zero e vai simplificar o 2 com 36 também. A metade de 36 é 18.
Dá para dividir aqui ambos por 6 também. E aqui vai ficar 30 dividido por 6, 5π. E embaixo, 3. Então, a gente tem aqui que o de 30 graus é π sobre 6 radiano. O de 120 graus é 2π sobre 3. E o de 200, né, 300, quer dizer, é 5π sobre 3 radiano. Vou voltar lá para a tela e escrever isso. Então, vamos lá. Acabamos de encontrar, né, que o valor de 30 graus é π sobre 6 radiano. O valor de 120 é 2π sobre 3 radiano, correto? E o valor de 300 é 5π sobre 3 radiano. A gente sempre vai utilizar, né, isso fazendo a regra de 3 ou com 180 ou com 360. Vamos ver ao contrário agora, como que a gente passa de radiano para grau? É um pouco mais fácil. Vamos lá. Por que é um pouco mais fácil? Porque a gente já sabe que o 180 é π radiano. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente só vai trocar o π por 180. Aonde tem π, você coloca 180. Então, o primeiro exemplo ali na letra A, 4π, é 4 vezes π. Então, a gente vai fazer 4 vezes 180. Fazendo essas contas, vai dar 720 graus. Aí você pode me perguntar, mas 720, a circunferência não tem 360, como que vai dar 720? Porque a gente pode dar mais de uma volta na circunferência, tá, galera? Por exemplo, a circunferência está aqui. Uma volta é 360. Se a gente continuar mais outra volta, vai dar 720, ok? Então, a gente pode fazer isso e dar mais de uma volta e a gente vai ter infinitos arcos aí, não tem fim, tá? Para esse número. Então, vamos lá. Vamos fazer agora o segundo exemplo, que é 3π sobre 2. No lugar do π, a gente vai colocar o 180. Vai ficar 3 vezes 180 sobre 2. Ok? Vamos sempre usar a simplificação para facilitar a nossa vida, tá? Porque para evitar fazer contas muito grandes, ao invés de fazer 3 vezes 180 e depois dividir por 2, simplifica logo aqui. A metade de 180 é 90. E agora a gente multiplica 3 vezes 90. 3 vezes 9 vai dar o quê? 27. Então, vezes 90, a gente só acrescenta um zero. 270 graus. Ok? E por último aí, 5π sobre 3. A gente vai trocar o π por 180. Vai ficar 5 vezes 180 sobre 3. Novamente, vamos simplificar para facilitar a nossa vida. 180 dá para dividir por 3, lembrando regrinhas aí de divisibilidade, né? O 180, 1 mais 8 dá 9, que você soma os números, né? 1 mais 8 mais 0, o total dá 9. Se esse número for divisível por 3, ele vai ser divisível por 3 no número inicial, tá bom? Então, 180 é divisível por 3, 18 dividido por 3 dá 6. Então, 180 dividido por 3 vai dar 60. A gente faz 50 vezes 60, 5 vezes 6, 30. 5 vezes 60, acrescenta um zero, 300. Então, é um pouco mais simples, né, converter de radiano para grau, porque é só trocar o π por 180. A gente não precisa fazer lá a regrinha de 3, ok? Então, a gente já viu essa conversão, a gente já viu que a gente vai utilizar muito as duas medidas, tanto grau quanto radiano. Vai depender do exercício, mas é muito importante a gente entender, né, como que é esse funcionamento do radiano dentro do ciclo trigonométrico. Vamos continuar, então, a aula. Agora, a gente vai falar um pouquinho do comprimento do arco, da medida dele mesmo, ok? Bom, aí temos as descrições, né? O alfa é o ângulo, né? É um ângulo central. Por que é um ângulo central? Porque ele está partindo do raio, do centro do círculo, tá? E a gente tem aí o raio, né, como extremidades desse ângulo. L é o comprimento do arco. Então, ó, L está aqui, né? É o comprimento, é esse comprimento aqui do arco. Em unidade de comprimento, tá? A gente não está falando em grau, a gente está falando em medida mesmo, lembra? Como se eu esticasse
esse arco como se tivesse um fiozinho ali, eu esticasse e quisesse medir isso, colocasse com uma régua. Porque numa circunferência não dá para a gente ver, né, e tal. Não dá para eu botar uma régua ali, mas eu posso pensar nisso, em esticar esse fio e depois medir o comprimento. E R é o raio da circunferência em unidades de comprimento. Então, a gente vai querer saber a medida desse Lzinho aí, ok? E dá para a gente descobrir também fazendo uma regra de 3. Por quê? Tá? Vamos voltar lá para pensar nisso. O ângulo completo, né, a circunferência completa é 2π. E o comprimento da circunferência a gente já sabe que é 2πr. Né? E ele completo, lembra que a gente acabou de dizer lá que metade, 180, é π. O dobro, né, vai ser 2π. Então, a medida em radiano de uma circunferência completa é 2π radiano. Então, 2π está relacionado a 2πr, que é o comprimento da circunferência completo. E um ângulo qualquer, que está representado aqui por alfa, ele vai estar para o valor do L, que é o valor do comprimento do arco ali que a gente quer descobrir, ok? Então, por isso que está designada aí essa regra de 3, e quem a gente quer descobrir é o valor de L. Então, vamos fazer aqui 2π vezes L é igual a 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes o ângulo alfa, ok? Vou isolar o L, que é o que eu quero descobrir. L vai ser igual a 2 vezes π vezes r vezes alfa sobre 2 vezes π. A gente vai cancelar tanto 2 quanto π. E o que vai sobrar para a gente ali é que o comprimento desse arco vai ser o valor do raio vezes o ângulo. E assim a gente acaba. A gente vai fazer alguns exemplos disso depois, tá? Para ficar um pouquinho mais tranquilo, mas é fácil, né? Para descobrir, então, o comprimento do arco, é só multiplicar o raio da circunferência pelo valor do ângulo em radiano, tá? Vamos lá. Agora o ciclo trigonométrico, né? Pensando um pouquinho nele aí. Vamos pensar em um ciclo trigonométrico de raio 1. Então, aí a gente colocou, né, o ciclo, desenhou o ciclo bem no plano cartesiano mesmo, né? Que a gente tem lá o plano cartesiano, o eixo x, que é o eixo das abscissas, o eixo y, que é o eixo das ordenadas, tá? E aí vamos pensar que a gente construiu um círculo a partir do centro, que é o 0, e o raio 1. Então, ó, se aqui é 1, aqui também vai ser 1. Lembrando que para a esquerda do eixo das abscissas seria o quê? Menos 1. E para baixo também seria o quê? Menos 1. Então, a gente construiu esse círculo exatamente aqui, tá? O A, o B, o A' e o B' são esses pontinhos aqui, ó. Vou colocar de outra cor. Vamos lá. São esses pontos aqui, ó. Eles não estão, né, num quadrante, né? Eles estão bem na extremidade ali, eles estão em cima do eixo. Então, não tem como dizer que eles estão em um quadrante. Porque o que a gente vai falar agora? O que é quadrante? Esse círculo, ele dividiu, né, o plano cartesiano dividiu o círculo em 4 partes, como vocês podem perceber. 1, 2, 3, 4. Dividimos, então, o círculo aí em 4 partes. E a gente começa a numerar sempre nesse sentido anti-horário, tá? Por isso que a gente começou assim, 1, 2, 3, 4. É importante a gente entender esses quadrantes porque a gente vai falar sobre os sinais, né, de algumas coisas em cada quadrante. A gente vai fazer uma comparação com o plano cartesiano, que é o conteúdo que já foi visto no estudo de funções, com o ciclo trigonométrico aqui, que daqui a pouco a gente já vai falar sobre o seno e o cosseno dentro desse ciclo trigonométrico e vai falar sobre os sinais deles, que vai ser muito importante, tá bom? Então, a gente vai encerrar esse bloco aqui, a gente já viu que nós temos 4 quadrantes, a gente vai entender os sinais, né, em cada quadrante, como que funciona, e depois explicar sobre o seno e cosseno dentro desse ciclo trigonométrico, ok, galera? Então, mais uma pausazinha rapidinha e daqui a pouco a gente retorna, tá?